Por isso que o mercado está mais exigente, porque é evolução natural. E para você conseguir quebrar essa barreira, você tem que vender resultado. E depois que você vende resultado, coloca a garantia. E aí você precisa só fechar a primeira venda. Olá, Ronald Perrini aqui, e nesse vídeo eu vou responder o Fábio. O Fábio, ele botou um comentário para mim em um dos vídeos aqui do canal e eu vou ler agora a pergunta dele. Fala, Ronald, beleza? Rapaz, as dicas desse vídeo são muito boas, porém, algumas eu vejo que já estão no sangue de muitos empreendedores. Mas o que eu vejo é a velha máxima dos estagiários. Como chegar à senioridade, neste caso, a um volume de clientes, sem ter o primeiro cliente no caso. Para mim, parece que o mercado está muito exigente com as pequenas empresas, assim como o primeiro emprego. Tenho acompanhado os seus vídeos, eles estão muito bons, parabéns pelo trabalho. Então, olha só, a pergunta do Fábio, na verdade, ela ficou até uma pergunta meio longa e eu tive dificuldade de interpretar, mas eu sou assim mesmo. Bate pronto para mim de ler, às vezes eu tenho que focar mais, mas vamos embora. Então, a pergunta que ele fez foi o seguinte, ele falou, olha, ele comparou a primeira empresa com o estagiário que quer o primeiro emprego e o estagiário, ele nem conseguiu o primeiro emprego e ele quer chegar a ser sênior. Ele está falando o seguinte, olha, como que o empreendedor, ele vai abrir a empresa e vai ter o primeiro cliente, e aí, como ele botou aqui, como chegar a um volume de clientes sem ter o primeiro. E aí ele completa falando que o mercado está muito exigente com as pequenas empresas, e assim como o mercado é exigente com os estagiários no primeiro emprego. Então, Fábio, primeira coisa, vou dividir a sua pergunta por duas partes. A primeira parte a gente vai falar como conseguir o primeiro cliente, depois a gente vai falar como conseguir um volume grande de cliente e depois a gente vai falar sobre a exigência do mercado, tá? Então, primeira coisa que eu tenho para falar para você é que, infelizmente, você não está aqui na minha frente para eu poder te fazer algumas perguntas. Então, eu vou supor. Essa é a melhor maneira de te ajudar. Então, eu vou supor que você tenha conhecimento técnico ou conheça alguém que tenha conhecimento técnico. E você quer começar a empresa, seja você sozinho ou você com o seu sócio ou parceiro de negócio. Bom, então quando você tem conhecimento técnico, você já tem um conhecimento que as empresas elas utilizam. Você pode prestar um serviço, um determinado serviço, alguma solução, e as empresas elas usam esse serviço, essa solução. Todo serviço e toda a solução que a gente presta, elas resolvem um problema. Todas. Tipo o quê? Por exemplo, se você faz backup, ele resolve um problema. Qual é o problema? O problema é que se no dia acontece um problema, a informação está lá e vai ser recuperada. Ou seja, a empresa não perde tudo, sabe? A empresa não fale. BI. Quem trabalha com BI resolve um outro problema. Por exemplo, são informações gerenciais em um painel, então, de fácil consulta para os decisores verem as informações e tomarem uma decisão. Certo? Então, por exemplo, numa situação de e-commerce, cara, isso é muito importante. Porque ele consegue ver, isso é clássico, quais são os produtos que estão sendo mais vendidos naquele dia. Imagina, um diretor vê isso e ele pega o produto que está sendo mais vendido e ele vai colocando na página principal do site. Isso para qualquer negócio. Então, enfim, BI, desenvolvimento. As empresas elas querem uma solução. Elas têm uma dificuldade ou elas fazem uma determinada tarefa e precisam fazer melhor, ou mais rápido, ou com mais controle. Elas têm uma necessidade. Então o desenvolvimento ele serve para fazer um programa, para fazer um software, às vezes para criar uma conexão entre um programa já legado e um programa novo, sabe? Uma troca de informação, troca de dados. Então toda solução resolve um problema. Então primeira coisa então você já resolve um problema. E talvez você esteja começando e você não conhece ninguém. Se esse for o seu caso, eu vou partir desse caso de quem está saindo do zero e absoluto zero mesmo, tá?
Então, quem não conhece ninguém, o que tem que fazer? Primeira coisa é pensar em quem seria o cliente que, se eu atendesse, ia tirar o maior benefício, o maior valor. Por quê? Porque lembra que eu falei que toda solução resolve um problema? Então você tem que procurar pessoas que tenham aquele problema. Esse é o primeiro ponto. E aí vamos dizer, Ronald, você tem que procurar. Eu falei procurar aqui nesse vídeo. Mas o que eu quero dizer, e eu até usei a palavra errada, o que eu quero dizer é, primeiro, você tem que pensar quem é esse cliente. Quais são os problemas que você pode resolver para ele. E depois que você pensou, escreve numa folha de papel. Olha, esse cliente ele tem essa dor e a minha solução resolve dessa maneira. Ou esse cliente ele tem esse sonho e esse desejo e a minha solução resolve dessa maneira. Olha só, às vezes o Fábio ele é desenvolvedor e às vezes ele não está atendendo ninguém que tenha dor. Mas ele está atendendo um empresário ou um investidor que queira fazer um aplicativo. Por quê? Porque ele tem um sonho de fazer lá o aplicativo dele no nicho, sei lá, de pet shop, porque ele gosta de trabalhar com pet, é a paixão dele, e o cara está lá com a vontade de ter um aplicativo que funcione. Então, problemas, dores ou sonhos e desejos. E a diferença do sonho para o desejo, sabe qual é? Não, qual? O desejo você resolve mais rápido. Por exemplo, desejo, eu estou com um café aqui, certo? Então, se o café está acabando, ó, não sei se dá para ver. Dá? Dá, agora dá. Deu, né? Então, o café está acabando. Então, desejo é o seguinte, eu olho aqui e falo, ih, meu café está acabando. Poxa, eu queria mais café. Eu estou desejando ter mais café. Sonho é algo mais filosofal. Eu não vou virar e falar assim, pô, meu sonho era ter mais café. A não ser que seja uma conversa entre dois amigos e seja um tom de brincadeira. Mas, então, para você entender, desejo é algo que a pessoa quer mais imediato. É algo que ela quer atingir nos próximos meses, sabe? Em 2 meses, em 3 meses. Sonho é o que ela pensa em atingir daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, tá bom? Então, só para você distinguir isso. E quando você distingue isso, você pensa, tá bom, então esse cliente que tem esses problemas, essas dores e esses desejos, o que solução que eu posso oferecer para que eu ajude ele? E aí você identificou quais são essas soluções. Beleza. Uma vez que você identificou, agora você precisa encontrar pessoas que tenham problemas assim. Só uma coisa, mas na verdade eu não pego o que eu ofereço e procuro alguém que esteja procurando não, alguém que esteja precisando não, eu vejo que a pessoa precisa e aí depois eu ofereço alguma coisa para ela, é isso? Não, eu estou num passo anterior, porque olha só, eu estou primeiro no passo da estratégia, porque como é que funciona a maioria das pessoas? A maioria das pessoas, elas têm que fazer alguma coisa e não se planejam, cara. A grande maioria é assim. Por que, olha só, quantos pedreiros existem para cada engenheiro? Um monte, né? Tem muito mais pedreiro em uma obra do que engenheiro em uma obra. Sim. Muito. Então, vamos botar. Quantos pedreiros existem para um mestre de obra, certo? E esse mestre de obra responde ao engenheiro. O pedreiro, ele naturalmente, quando eu tenho que fazer uma tarefa, ele fala assim, o que é, doutor? Ah, é para pintar essa parede aqui? Tá bom, ele já pega e pinta. Certo? Um mestre de obras, não. Um mestre de obras, ele vai falar, olha, você vai pintar essa parede aqui, mas preste atenção. É dessa ponta aqui até aquela ponta lá. Daqui para cá, não. Então, um mestre de obras, ele já tem um planejamento melhor. E um engenheiro? O engenheiro, ele que pensou, ele que sabe como que essa parede tá, qual é a disposição da parede e por que está entrando essa cor aqui, por que nessa não vai ser necessário pintar. Ele tem a visão estratégica do todo. Então você pode fazer isso.
Você pode chegar e pode simplesmente chegar e sair pintando a sua parede. Que nesse exemplo aqui era sair já oferecendo para quem quer. Pode. Funciona? Funciona. Se o pedreiro chegar aqui e pintar uma parede, funciona. Mas o que acontece na maioria das vezes? Ele toma esporro, pinta errado. Ele pinta coisa que não era para pintar. Ele faz coisas que não era para fazer. Ele atrasa. Ele demora. Sabe? Então é por isso que as empresas contratam engenheiro. Eu fiz uma obra no meu apartamento. E a gente trocou piso, botou teto de gesso, botamos uma iluminação. E nessa obra, a minha esposa, ela que teve a ideia, falou assim, olha, tem uma pessoa aqui que é um gestor de obras, sabe? E esse gestor de obras, a tarefa dele foi, ele fez só uma reunião com a gente, apresentou a ideia do projeto. Eu, na época, não entendi e falei para ela, pô, mas precisa disso? Ela falou, não, conversa com ele. Eu falei, tá bom. Ele foi lá, conversou com a gente, fez a obra, fez a ideia do projeto, explicou tudo e a gente fechou com a pessoa. Por quê? Porque valeu a pena. Porque a partir do momento que ele mostrou que ele ia coordenar as pessoas que estariam trabalhando, eu entendi que tudo ia acontecer dentro do prazo, tudo ia acontecer corretamente. Eu não ia passar a ter dor de cabeça de ter que explicar algo, sabe, para um pedreiro e ia acontecer um erro. Então, eu preferi, mas eu poderia simplesmente ter eu fechado direto lá com as pessoas que trabalharam. Então, e dá certo? Dá, as duas formas dão certo. Mas eu estou num passo anterior. Quando você me perguntou, poxa, Ronald, e se a pessoa que tem um problema eu já não posso chegar lá e vender? Sim, claro que tu pode. Vai dar certo? Claro que vai dar certo. E como um engenheiro agiria dessa forma? Então, como um engenheiro agiria seria fazendo a estratégia e o planejamento, que é onde a gente estava. Então, vou voltar agora para estratégia de planejamento. Por que eu falei disso? Porque eu quero que você entenda a importância de você planejar e de você fazer as coisas de uma forma mais rápida, de uma forma mais eficiente, sabe? Então, vamos lá. Então você está lá fazendo seu planejamento, a primeira coisa que você faz é pensar nos problemas nessa pessoa. Depois, você precisa encontrar a pessoa que tem esse problema. Só que eu tô lá. Estou aqui na minha casa, vamos dizer que isso aqui seja a minha casa, está aqui no escritório, mas eu estou aqui no escritório e vou começar meu negócio. Pronto. E aí eu falo, cara, onde eu vou encontrar essas pessoas? Posso encontrar nas redes sociais, eu posso encontrar na minha rede de networking, eu posso visitar esse escritório aqui, ver outras empresas que tem aqui nesse escritório. Aqui no bairro, eu posso ver também outras empresas que tem no bairro. Eu posso pesquisar no Google nome de outras empresas do bairro e ver telefones também dessas empresas. Eu posso descobrir o nome da empresa, ir no LinkedIn e colocar e fazer uma pesquisa, gerente de TI da empresa tal, e descobrir o nome da pessoa, descobrir o e-mail, descobrir o telefone, certo? Ou eu posso simplesmente começar fazendo anúncios, que aí eu não uso meu tempo, mas uso dinheiro. Você tem que escolher. Ou você gasta tempo, ou você gasta dinheiro. O que é melhor, na sua opinião? Depende. Depende. Para mim, não tem o que é melhor. Se você tem muito dinheiro para gastar, você economiza tempo. Se você não tem dinheiro nenhum, você paga com tempo. E é tudo assim, cara. E é tudo assim. Antigamente, as pessoas... cara, isso em 2001, nem sei se eu vou falar isso, mas vou falar. Só estamos entre nós aqui. As pessoas, elas baixavam CD de música, sabe? E na época ainda não tinha MP3. Ano mais ou menos de 2000, 2001. E as pessoas baixavam CD de música para o computador e depois gravava o CD. Só que muitas vezes o cara ficava baixando ali um CD por, sei lá, um dia inteiro. Ficava nessa tarefa de achar as músicas, de baixar, depois de baixar, ir lá e gravar e tal. E aí, chegava no final do dia, ele tinha o CD e às vezes ele ia fazer uma viagem ou, não sei, botava o CD lá para tocar. Só que, qual é o preço de um CD original? Um preço de um CD original, sei lá, R$14, R$15 na época. Eu acho que era esse que era o preço.
Então, isso significa que um dia de trabalho inteiro desse cara vale R$15. Entendeu? Então, 8 horas ou 10 horas do cara trabalhando vale R$15, cara. E por quê? Eu duvido que se ele tivesse em abundância dinheiro, ele não compraria o CD. Por que você acha que ele ia ficar 10 horas lá fazendo essa tarefa? Não ia. Ele prefere gastar R$15. Entendeu? Agora, quem não tem R$15, mas quer ouvir a música, ele paga com o tempo. Tá bom? Então, é isso. Então, por isso que eu digo, não é o melhor. Não tem melhor e não tem certo, não tem errado. E quem tem dinheiro e quer fazer tarefas que pague com tempo. Sabe o que faz? Contrata. Contrata funcionário. E assim, é barato. É barato a pessoa para poder fazer essas pesquisas. Sabe? São pessoas mais júnior. São pessoas que, de repente, não estão começando ali, de repente está no primeiro emprego, você ensina como que ela faz a pesquisa, como que ela monta a lista de contatos, entendeu? Passa o template lá de e-mail e essa pessoa passa o dia inteiro mandando e-mail, telefonando e fazendo os contatos. Então, isso é o comum, tá? Então, enfim, então você precisa começar. Então, você tem que encontrar essas pessoas. E aí, aonde você vai encontrar é com você. Então, caso você queira fazer um anúncio, sabe? E você tá sozinho, não vou arriscar ainda para contratar não, porque eu quero ver se o negócio dá certo. Vou botar uma verba de R$500, R$1.000 de anúncio. Botei lá uma verba que seja, tá? E eu não tô querendo me apegar no número não, só tô querendo dar um exemplo. Botei a verba lá, o que eu vou escrever no anúncio para poder fazer com que as pessoas que recebam esse anúncio se interessem? Sabe o que eu vou escrever? Eu vou falar do problema que essas pessoas têm. Do tipo, cara, esse problema acontece com você ou acontece na sua empresa? Eu vou criar um texto que isso no marketing é chamado de copy ou copywriting, que é você escrever textos persuasivos. Então você escreve um texto falando do problema e mostrando que você é um especialista e que você pode ajudar a pessoa a resolver aquele problema. No caso do desenvolvimento, eu escreveria um texto falando, olha, você quer tirar o aplicativo dos seus sonhos do papel? Saiba que para fazer aplicativos é possível, existem aplicativos que você começa muito simples, em um mês, ou em 30 dias, ou em 40 dias, em X tempo, você já tem o primeiro protótipo e você já pode usar no celular, você já pode mostrar para as pessoas. E você pode começar muito pequeno e em pouco tempo você já tem. Você quer receber um contato de um especialista só de aplicativos para poder conversar com você sobre o seu projeto? E para você entender se isso faz sentido mesmo para você ou não? Então, clique aqui. As pessoas normalmente clicam? Claro, porque você tá comunicando algo que a pessoa já está querendo. Quem não vai clicar é quem não quer. Agora, quem quer? Quem quer vai clicar, cara. E vai aparecer para essa pessoa que quer? Sim, como que aparece? Todas as plataformas de anúncio, você segmenta o público. Dentro do Facebook, dentro do Instagram, do LinkedIn, dentro do Google, você cria um público segmentado. E as redes sociais, elas sabem. Então você cria o público lá, pessoas que tenham interesse em... E aí você bota. E aí você vai segmentando. Você pode segmentar por idade, pode segmentar por sexo, pode segmentar por onde a pessoa mora, pode segmentar pelo que ela curte, sabe? E aí você começa a segmentar. E lembra que o seu primeiro passo foi pensar quem é a pessoa? Então, você fez isso. Então, depois que você fez isso e que você criou, por exemplo, no exemplo do anúncio, você chamou a atenção e essa pessoa clicou, você consegue essa primeira reunião. Então é assim que você consegue encontrar a pessoa que tenha o problema que você resolve, certo? Mas a pergunta do Fábio é, como conseguir o primeiro cliente? Depois que você encontrou a pessoa e essa pessoa ela topa conversar com você para fazer uma reunião, você vai começar essa conversa, essa reunião, você vai conduzir ela em um processo de abordagem,
que é o processo que eu já falo aqui no canal e tem vários vídeos explicando qual é o processo, mas em resumo, você vai começar a puxar uma conversa de vendas para você poder entender as dores, as necessidades da pessoa, depois fazer uma apresentação, mostrar qual é a sua solução, sabe? Depois você vai enviar a proposta, vai entrar na negociação, no fechamento e você vai conduzir, então, esse processo de vendas para você fechar a sua primeira venda. E aí, beleza. E aí o Fábio escreveu, tá bom, mas eu vejo que o mercado está muito exigente com as pequenas empresas. Eu vou entrar agora na parte de mercado exigente. Por quê? Porque a gente está falando da primeira venda. Ainda nem comecei a falar de escala. Mas ele falou que o mercado está exigente. Então a gente precisa fazer a primeira venda para a gente ter o primeiro cliente. E se o mercado está exigente, essa exigência ela é tanto para a primeira venda quanto para a escala. Mas ele chegou a falar também em como conseguir um monte de clientes, não foi? Se não tem nenhum, não foi isso que ele falou? Isso. Mas e quem garante que ele conseguindo esse um cliente, ele vai conseguir ou esse um monte de clientes depois? Não, ninguém garante que ele vai conseguir que ele vai conseguir um monte. Quem vai garantir vai ser ele entrando em ação. Mas enfim, mas eu tô falando, então, mas eu tô falando como que ele vai conseguir o primeiro ainda. Uhum. Entendeu? Entendi. Eu tô explicando. Depois a gente vai chegar como que ele vai fazer um monte. Mas eu não expliquei como é que ele vai conseguir o primeiro. Ah, tá. É porque você falou agora que ele tem que fazer esse passo a passo. Ele vai fazer esse passo a passo para poder fechar. Certo. E aí eu falei, olha, se o mercado está muito exigente, como que ele consegue fechar o primeiro? Certo. Entendeu? Entendi. De repente eu não estou me explicando bem. Mas beleza, mas vamos lá. Então, se o mercado está exigente, como é que ele fecha o primeiro? Olha só. Por que as pessoas compram? As pessoas compram porque elas querem resolver seus problemas. Só que na hora de comprar, ela está avaliando outras coisas. Sabe o que ela avalia? Primeiro, custo-benefício. O desejo dela em ter aquilo e riscos. Olha, quem já comprou um carro sabe. Eu já comprei um carro zero. Antes de eu comprar meu primeiro carro zero, eu queria muito ter um carro zero. E aí, quando eu não tinha, eu estava começando a pesquisar. E eu olhava na internet, via qual era o carro que eu queria. Visitei concessionárias, sabe? E meu desejo ali naquele momento estava muito alto. Meu desejo estava lá em cima. Depois que eu comecei a visitar, comecei a comparar quais eram os carros e tal, o que eu queria. E quando eu escolhi esse carro, eu fui lá na loja e comecei a falar com o vendedor. Olha, eu gostei do carro, quero ver esse carro aqui e tal. Nesse momento, o vendedor ele começou a me explicar do carro. Olha, esse carro é bom, o seguro custa tanto, é assim que funcionam as manutenções, ele é econômico e quanto que gasta de combustível. Começou a falar do carro. A partir do momento que ele começa a falar do carro, eu começo a comparar. Eu falo, cara, então deixa eu comparar aqui, se nessa faixa de preço, quais são os outros carros. E aí eu começo a ir para ver ali o custo-benefício e comparar com os concorrentes. Nesse momento que eu já estou comparando, o meu desejo ele começa a baixar, certo? Isso é natural do ser humano. Então eu começo a diminuir meu desejo. A parte de comparação fica muito forte na minha cabeça. Então eu ali, mentalmente, eu tô com esse negócio. Eu preciso comparar, tem que comparar, não posso fazer um mau negócio. E aí começo a comparar para ver se eu tô fazendo um bom negócio mesmo. Então, o comparação agora tá lá em cima. E o desejo já diminui um pouco. O risco, eu ainda nem pensei ainda no risco. O risco tá lá no zero. E aí depois que eu comparei, e depois que eu avaliei, não, então é esse carro aqui, esse é a melhor opção que eu tenho e eu quero esse carro. E aí eu viro pro vendedor e falo assim, olha, gostei, vai ser esse carro mesmo, tá? Me manda a proposta, quanto que é, como é que paga. Quando eu entro nesse assunto, o que acontece? O desejo, ele vai lá para baixo, a comparação, ele zera, porque eu já resolvi, e o risco vai lá para cima. Então, antes de eu assinar ali um contrato,
eu tô com um risco muito alto na cabeça. Eu tô avaliando qual é o risco de eu tomar essa decisão. Tipo, cara, será que vale a pena mesmo? Tipo, o meu desejo já não tá nem mais tão grande quanto estava no começo. Mas será que isso vale a pena mesmo? Entendeu? Então, o risco, antes de um cliente assinar um contrato, é a coisa mais importante que passa na cabeça dele. Então, se você sabe que é isso, o que você oferece? Mesmo sendo pequeno. Chuta, o que você acha? Garantias? Garantias. Exatamente. Você oferece garantias. E aí, quando você é uma empresa pequena e está começando, eu aconselho que você comece com garantias mais fortes. Tipo o quê? Tipo, se eu não te entregar isso que eu estou te prometendo no contrato, você não precisa pagar. Se não for entregue e nesse cronograma que eu coloquei aqui no contrato, olha, você não precisa me pagar. Entendeu? Então, hoje, sei lá, estamos em janeiro de 2020. Então, aqui está o contrato, a gente começa aqui em janeiro de 2020. Em abril, o projeto está entregue. Olha, se o projeto não foi entregue no dia 5 de abril, você não precisa me pagar. Ou eu coloco uma multa muito alta. Então, eu aconselho que você coloque garantias mais fortes. Só que, agora, em TI, é loucura, né? Você colocar garantia, porque a gente sabe que muitas vezes a gente faz um projeto e acontecem problemas no meio do caminho. É igual obra, é igual engenharia, né? É muita loucura. Mas, quem acha que é loucura só está tendo uma visão superficial. Por quê? Porque você vai colocar garantias condicionais, do tipo, para executar esse projeto e para o sucesso dele, tem tarefas que são feitas por mim e pela minha empresa e outras tarefas são feitas pela sua empresa e pela sua equipe. Por exemplo, muito comum em projetos é o consultor chegar no cliente e falar assim, olha, eu vou precisar de uma senha para trabalhar. E às vezes a senha não chega no primeiro dia, chega só no dia seguinte, sabe? Às vezes ele precisa levantar informação e precisa conversar com outros departamentos e outras pessoas de outras equipes. E ele não consegue acesso, não consegue ter essa conversa. E aí a coisa fica parada. Então, o que ele vai fazer? Vai botar no cronograma as ações que são de responsabilidade dele, as ações que são de responsabilidade do cliente, e ele vai falar, ó, cliente, então minha garantia é essa. Desde que você cumpra as tarefas que você tem que fazer de acordo com esse cronograma aqui, eu te dou a garantia, eu garanto que no dia tal vai estar funcionando. E normalmente todo prestador, todo mundo que trabalha com TI, fornecedor, sabe que faz projeto com gordura. E quanto mais experiência, mais conhecimento você tem da parte técnica, mais certeza você sabe que vai funcionar. No final das contas, sempre funciona. Sempre funciona, certo? Só que não consegue funcionar é quem fecha um projeto daquele que não tem conhecimento. Aí o cara se queima, ele não consegue entregar e aí acaba que o cliente contrata outra empresa, aí vem um especialista e, cara, o especialista dá um show ali e aí fica evidente toda a falta de conhecimento que o técnico tinha. Isso é o que mais acontece no mercado, por incrível que pareça. E quando você tem mais técnicas de vendas e tem habilidade de fechar projetos, fechar contratos, aumentar o número de clientes, cara, você tem que tomar cuidado com isso. Porque se você se queimar, vender não vai ser mais um problema. Então, se você se queimar, aí vai ser um problema. Vai ficar difícil de você vender. Então, integridade sempre. Sem esqueminha, sem enrolar cliente, sem mentir, tá? Então é isso. Mas enfim, e aí como que vai? Então se o mercado está exigente, como é que fecha? Então você aumenta as garantias. E o que os clientes querem? Eles querem o resultado, cara. Então se você garante para ele que você vai dar o resultado, o cliente compra. Não importa o tamanho da sua empresa. Cara, eu vendi esse ano para um treinamento de vendas para uma grande empresa. Eu não sei se eu posso divulgar, depois eu vou conversar com eles para ver se eu posso pegar um NDA
um NDA não, desculpa, só posso pegar um documento para poder divulgar. Eu não assinei NDA, que é um documento de confidencialidade, mas eu divulgo, mas são 400 funcionários na equipe de vendas. E aí, e a minha empresa? Tem quantos funcionários? Minha empresa é grande, é pequena? Sabe? Então, não importa isso. Essa empresa é nacional. Eu tenho vários outros exemplos assim. Alunos meus, sabe? Tem um aluno meu de Brasília. O cara, ele fechou com 2 grandes clientes lá em Brasília. Então, enfim, não importa se você é pequeno, não importa se você é empresa de 1 pessoa, de 2 pessoas, se você garante entregar o serviço bem feito, cara, coloca isso no papel, por que não? Coloca garantias. Entendeu? Então, é assim que você consegue. Ah, mas o mercado está muito exigente. Claro! E agora com as redes sociais, com a internet, as pessoas ficam mais exigentes mesmo, porque elas pesquisam. Quando alguém faz uma besteira ou alguém se queima, sabe, isso é exposto na internet. É muito fácil você espalhar notícia ruim, ou espalhar que aquela empresa ou que aquele problema aconteceu. Isso se espalha. Tragédia, tanto é que o jornal ele tem mais tragédia do que conta coisas de sucesso. Então, tem que tomar muito cuidado. E o mercado ele tem que estar mais exigente mesmo, porque hoje em dia a informação ela é commodity, cara. A informação ela está aí. Se um cliente ele quiser aprender sobre um determinado assunto, ele vai conseguir aprender. É que, às vezes, as pessoas não se interessam. E não só às vezes, né? Na maioria das vezes. Os clientes eles não se interessam, eles preferem comprar, eles preferem pagar e botar alguém para fazer. E é assim. Mas se ele quiser aprender, ele vai aprender. Entendeu? Então, e aí, quanto mais conhecimento uma pessoa tem, mais refinada tem que ser a venda. Mais consultiva tem que ser a venda. Por isso que o mercado está mais exigente. Antigamente, a gente está em 2020, cara, em 2000, 2001, as pessoas que trabalhavam com venda de software, soluções de TI, naquela época, vendia a rodo. Porque eles falavam que era muito fácil vender, que era só chegar, apresentar. Hoje não é mais assim. Hoje o cliente já tem bastante conhecimento sobre um determinado assunto. E se ele não tiver, é porque ele não se interessa. Mas se ele suspeitar, assim, 1 milímetro, ele vai pesquisar na internet para ver aquela informação, se é isso mesmo. Então, é óbvio que fica mais exigente, porque as pessoas sabem mais. Entendeu? Então, imagina eu vendendo algo para alguém que é totalmente leigo. Era isso que acontecia antigamente, cara. Antigamente, você queria comprar uma televisão, você ia lá na Casas Bahia, no Ponto Frio, e você perguntava para o vendedor qual era a funcionalidade da televisão. Quem tem mais de 35, sabe, mais de 30 anos, lembra do Shoptime. O Shoptime foi um canal que vendia e ele, acredito que até hoje, né? Acho que sim. E ele, cara, ficava lá passando o programa lá de TV e o cara ficava explicando, olha, esse computador tem um recurso tal, tem gravador de CD na velocidade de 48x, essa velocidade é muito rápida e tal. Você sabia toda a descrição técnica das coisas que existiam. Era assim que as pessoas aprendiam. Mas antes disso, você tinha que ir na loja perguntar para os vendedores. Por isso que tem aquela máxima lá, mas vendedor é tudo um 7-1. Vendedor ele só quer vender e receber a comissão. Hoje em dia não tem mais espaço para isso não, meu amigo. Tem mesmo. Porque a internet está aí e vão botar a boca no trombone. Então, integridade sempre, cara. Tudo que eu consegui na minha vida foi com integridade. Tudo. Entendeu? Não tem esquema. Não tem esqueminha aqui. E quem me conhece sabe. Quem tem uma relação mais próxima comigo sabe disso também. Sabe? Então, é isso. Por isso que o mercado está mais exigente, porque é a evolução natural. E para você conseguir quebrar essa barreira, você tem que vender resultado. E depois que você vende resultado, coloca a garantia. E aí você precisa só fechar a primeira venda, quando você está começando. Depois que você fechar essa primeira venda, o que eu faria? Eu iria começar a entregar o cliente.
E aí, isso vai depender do nosso amigo Fábio. Por quê? Se o Fábio, ele vai fazer a entrega também, eu focaria em entregar bem feito. Se o Fábio, ele se associou com um amigo dele, com um técnico, com um parceiro, com um sócio que vai fazer a parte técnica e ele está livre agora para poder fazer a parte comercial, eu primeiro me certificaria se eu conseguiria atender outro cliente. Então, antes de escalar, primeiro tem que ver se a parte técnica suporta mais um novo cliente. E se a resposta for sim, aí sim você pode pensar para escalar para ter um volume. Que ele perguntou como chegar a ter um volume sem ter o primeiro. Então aqui a gente já teve o primeiro, agora é hora de ter o volume. E por incrível que pareça, para você ter um volume, sabe o que você faz? Repete. Repete. Simples assim. Mercado cada vez mais exigente e o processo é contínuo. Eu sempre falo que vendas é um motor da empresa. Por quê? Porque ele tem que estar sempre ligado para a empresa estar sempre andando. Entendeu? E o processo é esse. E quando você começa a repetir, você vai repetir e você vai aprimorando. Você vai acertando, sabe, mais do que errando. Você vai aprendendo a se comunicar melhor, a fazer textos que chamem a atenção do seu público-alvo, sabe? A demonstrar com mais facilidade o resultado que você gera, a criar valor, de repente, numa reunião, de uma forma mais suave. Eu já vi pessoas, uma vez teve o técnico, para mim, era o Daniel, foi aqui até, no escritório, ele conversando comigo, falou, poxa, Ronald, eu tenho bastante dificuldade, porque... Ah, não, minto. Ele falou assim, Ronald, é o seguinte, quando eu estou com cliente, eu consigo me virar bem explicando a parte técnica, o serviço que eu faço. Agora, eu sinto dificuldade só de vez em quando o cliente ele não tem muito conhecimento. Porque uma coisa que eu já expliquei para outra pessoa, que levou 10 minutos, para outro tipo de cliente, eu levo 1 hora. Eu tenho dificuldade de transmitir o que eu faço para o cliente. Entendeu? E isso daí é falta de técnica. Se você não consegue fazer algo, sabe, repetir uma comunicação que você já está acostumado a fazer e você não consegue fazer isso outra forma e não fazer isso sempre, é sinal que você não conhece uma coisa. Entendeu? Mesma coisa, eu falo assim, olha, eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Ah, então tá, luta ali. Aí eu luto, faço a primeira luta, consigo dar um estrangulamento e ganho a luta. Certo? Na segunda luta, eu fico na mesma posição, mas na hora que eu vou dar o estrangulamento, não pega. Simplesmente não pega. O cara bota o queixo aqui e tal. E aí, será que eu sou bom mesmo? Será que eu sou faixa preta? Entendeu? Ou eu só consigo com uma situação ou com um tipo de pessoa? Agora, uma coisa eu te garanto. O faixa preta, se ele conseguir dominar uma determinada posição, que no jiu-jitsu é pegar as costas do adversário, se o cara sentar, cara, não tem jeito. O cara pode botar o pescoço aqui e o faixa preta ele vai ficar lá, ele vai esperar o momento certo. Entendeu? E ele vai ficar, e o momento certo vai chegar e ele vai dar o estrangulamento. Então, essa é a diferença. Entendeu? Então, é isso, quanto você domina. Tá bom? Então, gente, basicamente, o vídeo de hoje foi essa resposta para o Fábio e eu quero que, de uma vez por todas, você entenda que o que você precisa para você empreender, para você iniciar o seu negócio, é técnica. Se você tiver técnica, se você conhecer a jornada, sabe, e quiser mesmo entrar nessa jornada e fazer acontecer, olha, só depende de você. É possível? É possível. Todo mundo faz? Não, definitivamente não. Tem gente que começa e desiste, é o que mais acontece, certo? Mas eu sei que eu não estou falando para a maioria, eu estou falando para a minoria. Esse é meu objetivo. Então é isso aí. O vídeo de hoje foi para poder responder essa pergunta. Se você gostou do vídeo ou se ficou alguma dúvida ou você quer deixar algum comentário sobre algum conceito, algo que eu falei, escreve para mim, eu vou adorar ler o seu comentário.
Deixa aqui embaixo, me conta o que você achou. Pode me contar também de alguma experiência sua ou de alguma história de algum conhecido seu. Me segue nas redes sociais. Qual rede social é melhor para me seguir? Sabe qual é? É a da sua preferência. Por quê? Porque eu tenho lá Facebook, eu tenho Instagram, tenho YouTube e tenho LinkedIn também. E todas as redes sociais é só você botar meu nome, Ronald Perrini, que você me encontra, tá? Agora, no LinkedIn, infelizmente eu não consigo postar vídeo todo dia, mas eu tenho um compromisso em 2020 postar vídeos todos os dias, pelo menos no Facebook, no YouTube e no LinkedIn. Esse é meu compromisso e continua, acompanha o canal, se inscreve no meu canal, acompanha na sua rede social preferida e é isso. Um grande abraço e boas vendas!